ouvintes da Rádio Cultura AM 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Hoje a gente começa um Estúdio 930 especial. É um espaço aberto pela Rádio Cultura de Curitiba para debater temas importantes da nossa cidade e também do contexto nacional, coisas que impactam diretamente a vida de cada um de nós. O nosso programa de hoje, impacto da pandemia na cultura e a Lei Aldir Blanc. E eu quero convidar todo mundo que assiste essa transmissão pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube e que nos ouve pela frequência M930 e também pelo site cultura930.com.br a participar dessa conversa com a gente, mandando as suas perguntas pelas nossas redes sociais ou ligando para cá no 3015-1800. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o cientista político, pesquisador, musicólogo e escritor Manuel Neto e também o pesquisador e produtor cultural Gerhard Raja. Bom dia, Gerhard. Como é que você está hoje? Está tudo bem por aí? Bom dia, Mariane. Prazer falar contigo. Prazer ver você, ver que você está bem. Bom dia, Manuel. Um prazer vê-lo de volta. Bom dia aos dois e bom dia aos ouvintes. É um prazer também estar aqui de novo na Rádio Cultura, podendo falar com a audiência, principalmente esse espaço que vocês representam, né, da Mais Livre, e que permite esses debates e trazer ideias assim com consistência para o debate, que é o perfil da audiência de vocês, pessoas aí que estão preparadas para o debate, para as ideias. É muito bom estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez a participação de vocês, lembrando que a Rádio Cultura segue todos os protocolos para continuar mantendo o trabalho ativo, mantendo aí o cuidado e a segurança de cada um dos nossos profissionais, reforçando todos os protocolos de higiene, de segurança e de distanciamento. Aqui no nosso estúdio só estou eu e o nosso operador, não temos mais ninguém por aqui, numa distância segura, e os nossos convidados nas suas casas, respeitando aí o decreto, o isolamento social tão importante nesse momento de pandemia. Para a gente começar essa conversa falando especialmente sobre o impacto na pandemia do setor na cultura, a pandemia, de modo geral, impactou todos os setores da sociedade. Cada um de nós sofreu de alguma forma, precisou fazer um ajuste de alguma forma na sua rotina, no seu trabalho, na sua vida. Quando a gente foi pego pela pandemia um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente mal sabia o que ia acontecer e a falta de políticas públicas, e falo isso com plena certeza do que eu estou dizendo, fez com que a gente chegasse um ano depois com 273.124 vidas perdidas, esse é o número de hoje do consórcio de imprensa que faz um balanço dos casos e de como está a situação em cada uma das nossas cidades, né, em todas as regiões. Os números de hoje são 11.284.269 casos e, repetindo, 273.124 vidas perdidas desde o início da pandemia. A vacinação, que é a nossa arma, a nossa esperança aí para que esses números diminuam e para que a nossa vida possa voltar ao normal, seguem a passos lentos. A gente tem hoje 4,39% da população brasileira vacinada, é um número muito pequeno, isso com a primeira dose, a segunda dose, 1,57% da população do país. Com esses números, com esses dados, Manuel, por favor, na sua avaliação, qual é o impacto da pandemia, principalmente no setor da cultura, que é o setor que você atua mais fortemente? Bem, Mari, primeiro eu queria lembrar aqui aos ouvintes que nós estamos tratando de dois aspectos fundamentais já há algum tempo, inclusive aqui na rádio. Primeiro, em outubro de 2019, os indicadores apresentavam já taxas altas, negativas, ascendentes, né, em vários setores sociais, ambientais, econômicos, e a gente deu a previsibilidade da crise, que não ia ser em alguns anos, que ia acontecer alguma coisa de imediato, em primeira mão aqui na rádio. Então, nós acho que estamos certamente preparados para esse debate aqui, porque os ouvintes também já ouviram isso. A outra questão é que a gente, quando estourou a questão da pandemia, nós também fizemos aqui um breve especial, lá bem no começo, e já antecipamos de que isso não seria momentâneo. Então, temos aqui, portanto, um debate qualificado com pessoas já da audiência já também melhor preparadas do que na grande mídia, que muitas vezes levou isso tudo com uma certa ingenuidade. A questão da crise, ela soma dois fatores principais que a gente também já tinha discutido,
porque além das proibições, além de cortes de investimentos públicos característicos do neoliberalismo, nós também temos a questão da quarta revolução industrial, que nós sabemos é um dos fatores determinantes, porque com a questão da tecnologia, das novas demandas sociais por consumo à distância, com as empresas abrindo as portas para acesso a 5G, a fibra ótica, a serviços e aplicativos, essa aceleração desse mundo digital levou ao trabalho remoto. E boa parte do meio artístico e cultural, se não é analógico, tem uma certa paixão pela coisa a moda antiga. Por exemplo, a gente discute com a área de cênicas, amigos nossos, ainda que eu seja da área de música, a ideia da migração para o ambiente virtual desde 2006. Né? E existe muita resistência. Certas expressões culturais, como a música, ela pode ser perfeitamente adaptável, e com as plataformas de streaming, mas nada como a música ao vivo, a sensação no corpo, porque a gente não ouve apenas com os ouvidos, como se diz, né? A gente sente a música. Então existe aí uma perda evidente em certas práticas, e outras estão totalmente isoladas, caso de circo de lona, como eu tenho certeza que o Gerard vai depois poder explorar melhor essa questão. Ele que já foi do SATED, sabe bem dessa questão também. Bem, enfim, esse aspecto principal que a gente falou, que é da quarta revolução, está migrando empregos, está destituindo cargos, espaços, profissões que não vão voltar, muitas delas. Uma consultoria da União Europeia, da Ernst Young, já apontou que a crise da indústria cultural na Europa é 76% de quebra. Né? Não dá para dizer que no Brasil pode estar melhor do que na Europa. Não temos ainda dados precisos aqui. E do outro lado, já há alguns estudos que apontam que 40% até 50% dos setores, as profissões não vão voltar. Então, muitas pessoas estão deixando a área e nunca mais vão voltar à atividade profissionalmente. Podem ser praticantes, né? Mas isso é o impacto do mundo do trabalho. Então, existe uma grande devastação, né, do meio artístico-cultural nesse meio, o que demanda esforços na economia criativa, no fomento, na assistência social, nas políticas públicas, porque a cultura ela é fundamental no desenvolvimento humano, mas ela também é setor econômico, gerador de empregos, etc. E numa crise, a pior coisa que a gente pode ter é setores como esses que poderiam facilitar a reconstrução da economia sendo abandonados. Gerard, suas considerações iniciais sobre esse tema, por favor. Bom, complementando e continuando a linha de pensamento do Manuel, para nós termos noção e para os ouvintes terem noção do que é o mercado consumidor da cultura no Brasil. Está previsto um consumo de internet do Brasil para 2021 de 24 trilhões de megabytes. 24 trilhões de megabytes. Obviamente, isso é um recorde. E destes 24 trilhões de megabytes, 77% é previsto para streaming. Não são as lives, não é a comunicação por vídeo, não é documento, não é trânsito de informação. É streaming, seja ele por vídeo, seja ele por música. Isso nos mostra o tamanho do consumo que é a cultura, desse tamanho desse mercado consumidor da cultura, seja direto ou seja indireto. O último dado que nós temos da União Europeia, da média de gasto no mundo por pessoa em cultura direta, é de $1.001. Certamente isso, nesses 9 anos, já mudou, já cresceu, porque hoje nós gastamos, meio que sem perceber, muito mais nisso. E essa mão de obra qualificada que o Manuel se refere, soma, segundo os dados do Ministério da Economia, 4.917.000 trabalhadores. São praticamente 5 milhões de famílias que vivem em empregos diretos da indústria cultural. Além dos indiretos, desse grande elo, dessa grande corrente da produção difusa da cultura, que envolve uma série de outros fatores e uma série de outros setores da economia. Então, se nós, né, da área cultural, contribuímos somente no ano passado, durante a crise, com 190
129 bilhões e meio de reais do PIB no meio da crise, com a queda da arrecadação, com a queda da produção. Nós, setor cultural, contribuímos para o país com 129 bilhões e meio de reais. É sinal de que a economia não é só importante para a área cultural, como também manter essa mão de obra e manter a produção cultural é inevitável. Então, discutir a produção cultural e discutir o emprego desses artistas e técnicos dentro da área da produção cultural é discutir, complementando o que o Manuel disse, discutir nós mesmos. O que nos fundamenta como povo é uma cultura que nos une. Complementando isso que o Gerard diz, no Brasil esse setor corresponde a 2,64% do PIB, é bastante coisa, né? E 4,9 milhões de postos de trabalho. A gente tem uma pesquisa aqui, recentemente feita pela FGV, e mostrou que nesse período de pandemia a gente já teve uma queda de 31,8% do PIB no sentido de arrecadação. Então, ou seja, a gente já tem uma queda aí de 30% desses recursos, e o que a gente vê é uma movimentação, falando particularmente, né, a minha visão sobre isso, assim, é que todo mundo precisa de arte, todo mundo precisa de cultura, todo mundo consome isso diariamente, seja no entretenimento, na novela, nas plataformas de internet, no streaming, a Netflix, os livros, as músicas e tudo mais, que fizeram e fazem companhia para muitas pessoas que estão em casa nesse momento. Eu acho que essa valorização também nesse sentido do entretenimento nesse momento é uma coisa que ficou deixada de lado, né? Porque a gente, inevitavelmente, todas as pessoas, todos os brasileiros consomem cultura e arte de alguma forma, né? Me permita só, Mariana, só um comentário em cima dos dados que você passou. Claro. De fato, a economia criativa corresponde a 2,64% do PIB brasileiro. Agora, ela está estritamente ligada ao turismo, ao entretenimento, que somam 13,7%. Então, Sim. Sem a cultura, sem o patrimônio cultural, nós impactaríamos quase 20% da economia brasileira diretamente ligada à economia criativa. Manuel, quer falar, complementar? Sim, é importante a gente frisar isso, que quando a gente fala dessa importância econômica, a gente não está querendo dar um discurso aqui do modelo ou neoliberal, ou do capital, ou da arte e a cultura apenas como negócio. É o contrário. A gente está explicando que são fenômenos que ajudam a justificar o investimento, a questão de renda e emprego e do trabalho, mas a gente está falando de desenvolvimento humano, né? Então, a cultura, ela, desde a Convenção da Diversidade Cultural, da Unesco, que foi incorporada à Constituição Brasileira, ela tem um entendimento mais antropológico. É entendido que a cultura ela é cidadã, simbólica e econômica. Isso está no Plano Nacional de Cultura. Então, é uma interpretação que ajudou a fundamentar o que é o Sistema Nacional de Cultura, que é, por exemplo, o que permitiu o repasse da Aldir Blanc. Sem essa estrutura de políticas públicas, que a gente possa ter indicadores, fundos, planos que dizem como são gastos, não é possível ter uma política pública. Fica aquela política dos editais, né, os prêmios de arte do passado, quando a cultura é uma dimensão muito maior. A cultura ela está na tribo indígena, ela está nas matrizes étnicas afro-brasileiras, ela está na periferia, ela está na cultura urbana, ela está na cultura rural, ela está na grande arte. Então a gente está falando de uma dimensão também de trabalhadores, técnicos, iluminadores, né, uma cadeia produtiva. Mas quando a gente fala em política cultural, nesse caso, numa nação continental como o Brasil, nós temos que falar de estrutura, né, de gestão. Por isso que eles apelidaram, até de uma maneira não muito boa na época, de o SUS da cultura, quando criado o sistema. Mas hoje em dia, quem reclama do SUS tem que lembrar que a gente só tem o SUS. Né? Então eu gosto de falar, não, eu gosto de contar com o SUS. E a cultura precisava também dessa estrutura. Bem, a partir desse modelo de política cultural que começou na década anterior, no começo do século, na verdade, o que nós tivemos foi uma contradição. Porque a Lei Rouanet é um modelo mais neoliberal, que os empresários escolhem que vai ser premiado.
você precisa ter um certo status em mídia para conseguir captar, e a cultura não chega, aliás, o fomento não chega na cultura em geral. Então, eu acho que esse momento dessa contradição é importante a gente olhar para o passado para entender o que está acontecendo hoje. Porque num primeiro momento que a gente teve, né, relacionado principalmente aos artistas, foi um fecha tudo, sem orientação, sem política direcionada, sem uma estrutura organizada. Quem estava mais adepto à tecnologia, mais acostumado com esse ambiente virtual, começou uma promoção aí de lives, eventos virtuais, formas de arrecadação, uma série de questões, mas isso para os artistas que estão à frente das câmeras, né, normalmente, assim. Mas os técnicos, os iluminadores, os operadores de som ficaram totalmente sem respaldo nesse período, e demorou muito tempo para sair alguma iniciativa, como é o caso da Aldir Blanc, especialmente, que a gente vai falar daqui a pouco, mas demorou muito. E daí como é que essas famílias se organizaram, como é que essas pessoas se organizaram nesse tempo? Eu acho que essa questão é importante a gente falar nesse momento quais foram as soluções apontadas pelo poder público e o que deu errado, porque se a gente está discutindo isso hoje, um ano depois da pandemia posta, é mais assertivo afirmar que deu errado do que alguma coisa efetivamente certa tenha sido feita nesse setor. Errado. Olha, antes de analisar o que deu errado e passar a palavra para o Girardi, eu queria sugerir que a gente tentasse ainda entender um pouquinho o fenômeno dessa falta de entendimento que é o setor. Porque o maior problema que nós temos é que os indicadores, os estudos de cadeia produtiva, os estudos das fundações, das secretarias, o modelo de fomento do mundo da arte, esse edital que todo mundo conhece, que fala em Curitiba, tem edital da Fundação, tem da Superintendência de Cultura, tem do Ministério da Cultura, a Lei Rouanet, né? Ele está amparado no que se entende por cultura. Eu queria até saber do Girardi, com questões de colegiados, setoriais, áreas reconhecidas, né? Quais são essas contradições no modelo? Porque eu acho que o que está acontecendo agora, nessa crise, é um espelho, está sendo revelado que não se entende da política cultural, que existiam contradições enormes, e o que estava recalcado está surgindo. Até tem gente nem gostando do que está surgindo, porque as pessoas estão começando a entender de algo que faz tempo que alguns de nós já falávamos, que o sistema é contraditório. Girardi, por favor. Olha, bom, eu vou começar primeiro tecendo as minhas considerações acerca da questão das lives, do streaming, da forma de fazer arte pela internet. A internet não resolve as linguagens culturais como um todo, as linguagens artísticas como um todo. Ela é um acessório, né? Ela pode ajudar, da mesma forma como o cinema não suplementou o teatro, da mesma forma como o streaming de música não suplementa a experiência do que os britânicos chamam de excelência interativa, que é estar de corpo presente, porque uma das funções na filosofia da arte é emocionar, e a forma mais fácil de emocionar é estar presente. Então, existem linguagens artísticas que não tem como você fazer a transmissão, por melhor que seja, e eu digo pela minha área da ópera, pela internet, por melhor que seja, mesmo o som sendo double 5.1 com câmeras Full HD, você nunca transmitirá a verdadeira sensação de estar no ambiente, não necessariamente numa casa de ópera, mas num ambiente onde tem uma cantora e uma orquestra, ou um agrupamento de cantores e uma orquestra. Então, a solução da pandemia não é as transmissões pela internet. Isso é calcado, é apenas um instrumento a mais. É apenas um instrumento a mais. Então, achar que a internet iria resolver o problema do setor é um engodo, e é um ledo engodo. E esse erro surge... que a gente pode entrar, só para um parênteses na sua fala, Gerard, que a internet, assim, a gente pode discuti-la muitas horas com relação a não são todas as pessoas que têm acesso, não são todas as localidades que têm acesso. Temos um exemplo aí da educação pela internet, né, que não tem funcionado como deveria, e por aí vai. Era só um parênteses para só... Só uma parte também, para a gente ficar nessa coisa das lives. É tanto um engodo
que a gente ignora que não somente as pessoas não têm acesso, como os profissionais também não têm. Sim. Então, a gente tem que lembrar que boa parte dos setores que foram mais prejudicados são, por exemplo, músico que trabalha em bar, quem trabalha em evento turístico, em restaurante. Esse tipo de trabalhador, não adianta ele fazer live. Não é live, ele é um trabalhador de chão, que a gente diz, da indústria. É o que está lá na linha de frente verdadeira. É a graxa. E esse trabalhador precário não recebe bem, não é artista conhecido, é a maioria absoluta, e ele não está contemplado pelas tecnologias, ele está proibido de um lado, e do outro lado tem mais um detalhe: esses editais não foram feitos para eles. Isso é uma coisa que depois a gente volta. Gerardo, desculpa. Eu elenco 3 causas e 3 pontos interessantes de discussão quanto a essa questão da cultura. O primeiro é a forma isopraxista de que a própria classe artística e o mercado se comporta frente à cultura. O que é o isopraxismo? É nós copiarmos o modo, sem meio que refletir sobre ele. E esse modo isopraxista social, que é meio que automático, que é um fenômeno social, é um fenômeno comportamental, é um fenômeno da psicologia social, que é instantâneo, né, e que gera, inclusive, uma identidade coletiva difusa. A gente acaba repetindo modos sem saber por que a gente faz. E isso agora é muito claro nessa linguagem desconstruída colonial que a gente usa sem perceber. Isso é o isopraxismo. A classe artística, esse é o primeiro ponto que eu elenco, tinha, até então, uma prática isopraxista de não apenas copiar modelos sem tentar criticá-los ou simplesmente olhar no que poderia mudar. E eu digo isso por quê? Porque a pandemia, e não a Lei Aldir Blanc propriamente dita, mas a pandemia veio para nos mostrar, a nos colocar frente aos nossos problemas. Porque o artista e os setores da sociedade, os setores econômicos que têm o mercado consumidor cativo, não sofreram tanto quanto o setor da cultura. Porque as leis de incentivo dão o dinheiro a fundo perdido para o produtor, que paga sua mão de obra, muitas vezes parcamente, e ele, produtor, produção, muitas vezes não se preocupa em formar o mercado consumidor. Para que o dia que não tiver a produção artística paga a fundo perdido pelos editais, pelos fundos e pela renúncia fiscal dos mecenatos subsidiados, ele possa sobreviver. Até os anos 80, até mais ou menos até metade dos anos 90, a peça de teatro que não tinha público, ela era cancelada, porque ela não era economicamente viável. Agora, nós não podemos achar que toda produção tem que ser lucrativa, porque justamente a antiga Lei Sarney, a renúncia fiscal em 84, 85, começou a ser discutida no final do regime militar, justamente para dar suporte às linguagens artísticas que não são rentáveis, patrimônio cultural, material e imaterial, ópera, muito do circo, a dança clássica, são expressões culturais, né, a salvaguarda do patrimônio material que não são lucrativas e nunca o serão, em nenhum lugar do mundo ou é. Para nós termos uma ideia, o país do mundo que mais consome ópera no mundo é a Alemanha. A Alemanha possui o mesmo número de casas de ópera, a Alemanha, do que o Brasil tem de municípios. A Alemanha possui em atividade mais de 5.500 casas de ópera. O Brasil tem 4. 4. 1, 2, 3, 4. O Paraná não tem nenhuma. O Guaíra não é mais uma casa de ópera. E mesmo assim, na Alemanha, a ópera precisa de subsídio público para ter suas produções. Então, o subsídio, o fundo perdido, ele existe para salvaguardar um patrimônio material, guardar acervos, guardar o patrimônio material, difundi-los e fazer com que as expressões não lucrativas possam continuar existindo. Agora, isso foi com política, com lobby e com acertos, isso foi estendido para todas as áreas da cultura e que hoje é muito benéfico, porque hoje a produção gira muito mais rápido. Obviamente, existe uma parcela muito grande de contributo desses fomentos à cultura para fazer que o Brasil hoje seja o 9º maior produtor de entretenimento do planeta Terra. O problema
é que o Brasil é o 9º maior produtor do mundo em entretenimento, só que na região do Botucatu, em Curitiba, não vai nada. Na região do Tatuquara, a internet não funciona. Isso é a capital do Paraná. 5ª maior cidade do Brasil. Um dos 4 maiores PIBs do Brasil. Curitiba. Curitiba. Não existe equipamento cultural estadual no Paraná fora de Curitiba. Então nós estamos falando de uma realidade de um estado desenvolvido. Nosso PIB do Paraná é equivalente a de nações europeias. E ainda assim, nós que somos, repito, a 9ª maior produção de entretenimento do planeta, nós não conseguimos fazer uma distribuição interna. Então essa é a primeira questão. Nós não fizemos autocrítica. Nós não nos analisamos. Nós, classe artística, nos sedimentamos sob estarmos calcados no dinheiro, que não vem fácil, mas um dinheiro que é de fundo perdido. Eu não preciso devolver o dinheiro. Eu não preciso ter lucro. Eu mesmo já vi produções subsidiadas pelo Mecenato Municipal de Curitiba e eu fui assistir, só tinha eu e mais uma pessoa, que no caso era o diretor da peça. O auditório inteiro fechado. Então, eu não quero me delongar, mas essa é a primeira de todas as questões que vem a calhar agora. A segunda questão é a questão de como foi encarado as políticas públicas frente à pandemia, e rapidamente eu quero dizer que é difícil para o poder público. Eu não queria estar na pele deles, porque é trocar o pneu enquanto o carro anda. Sem saber. Gerard, deixa eu fazer uma parte. Esse é o problema. Veja, nós somos aqui 2 defensores dos artistas e do meio cultural, nas nossas perspectivas diferentes, sempre agimos em agrupamentos diferentes, mas não tem problema, a gente está aqui defendendo a mesma classe. É a cultura. Por caminhos diferentes, né? Sim, mas tentando mesmo. Mas é a dimensão humana, simbólica, cidadã. Então a gente tá preocupado com a diversidade. Mas por que a gente está com esse sofrimento de trocar o pneu que ele comentou? Porque essa estrutura começou a mudar há 17 anos atrás, e no meio do caminho, quando o sistema já estava relativamente bem estruturado conceitualmente, começa a assinatura dos pactos federativos nos estados e municípios, isso já adentrando na década passada, ali por 2010, com o conjunto legal de plano, de sistema aprovado, convenção da diversidade aprovada, quando chega nos municípios e estados, a classe artística mais fechada do mundo da arte, mais acostumada com os editais, e que tem pressão com o poder público, junto com a burocracia de alguns lugares, junto com os técnicos, a tecnoburocracia, vamos dizer assim, eles se juntam para travar as mudanças. Então é importante a gente dizer que se a gente vai sofrer agora, neste momento, o fundo da Aldir Blanc ter que ser repassado pelo Fundo Nacional de Cultura, que veio do orçamento de guerra, do combate à pandemia, mas veio através do fundo. Através de um sistema nacional de cultura, tinha todo o conjunto, colegiados setoriais, planos setoriais e, principalmente, uma nova visão de cultura, que é essa visão antropológica que eu citei no início, que é o do respeito à diversidade. E a diversidade não é só a de gênero ou a étnica, também é das tradições, também é das minorias, do folclore, ele também é a cultura da periferia, não é na linguagem do mundo da arte. Não é uma coisa seletiva, que é diversidade cultural, mas elitista na arte que se faz. Não, ela é realmente popular e plural, ela é cidadã, ela é para todos. E essa visão, que está ligada à proteção dos povos, à Convenção da Diversidade da Unesco, feriu o ego de parte do mundo da arte, principalmente o que o Pierre Bourdieu chama de centrais do campo, que, vamos dizer, é uma elite dentro da elite. Eles não queriam mudanças. Exatamente. E aí o que aconteceu, Lari, só para encerrar essa frase, é que, a partir disso, tudo que podia ter sido feito começou a ser precário, porque não aceitaram o número de cadeiras novas, de novos setores reconhecidos em muitos lugares. Por exemplo, aqui o município de Curitiba e o governo do Paraná não adotaram estritamente o número de setores reconhecidos pelo Ministério da Cultura. O modelo de planos setoriais discutidos com a classe, a participação que deveria ser ampla foi limitada e não transformada em leis, esses planos. Então começa a ter um monte de entraves, porque determinados grupos que eram muito favorecidos nos editais não queriam essas mudanças.
Isso hoje atinge diretamente, se hoje nós estamos passando por dificuldades nos repasses, no tipo da política, é porque no passado, há mais de 10 anos, foi cometido um crime, que não é um crime no sentido tipificado no Código Penal, mas é um crime moral, foi um tiro no pé. A própria classe, parte dela, acabou não entendendo que aquilo era necessário e se juntou com certas áreas do poder público para impedir essas transformações. Hoje temos a consequência que a estrutura ela está imperfeita, ela não tem semelhanças com o sistema nacional e ela acabou gerando uma série de contradições que a gente já vai abordar. Eu acho que vou devolver para o Jihad. Obrigado, Manuel. Na verdade, eu queria sugerir que a gente passasse especialmente a falar da Aldir Blanc, que foi uma lei criada para atender o setor cultural, implantada no Brasil todo, e que vocês trouxessem realmente os apontamentos dessa lei, de como é que ela deveria ter funcionado, porque a gente sabe que todos os recursos não foram utilizados, teve problema de repasse, teve muitas pessoas que não conseguiram acesso por questões burocráticas de rádio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Aí eu entro no segundo ponto. O primeiro ponto foi aquele que discutimos agora, o segundo ponto é como o poder público encarou isso. E eu dizia, que aí o Manuel complementou muito bem, que é trocar o pneu enquanto o carro anda, que tem que ser cirúrgico, tem que ser preciso a ação. Aí há uma vacância do poder público. E o terceiro ponto é como a classe se comportou frente a isso, que aí o Manuel já veio e também já dissertou sobre isso. Esses dois últimos pontos, acrescidos do primeiro que eu coloquei, vêm a calhar justamente na questão de como os mecanismos de auxílio da Lei Aldir Blanc foram encarados aqui. Porque a partir do momento que existe uma emergência num setor econômico de um lado e antropológico, cultural do outro. Da forma clara, muito clara. A pesquisa feita pela Secretaria de Economia Criativa de São Paulo deixa muito claro. 88,7% dos CNPJs de São Paulo ligados à área cultural, declararam-se falidos nos 4 primeiros meses da pandemia. Nos 4 primeiros meses da pandemia, quiçá agora, isto é, nós tivemos um abatimento de 90% da indústria cultural de cara. Agora, a Lei Aldir Blanc, o cariz da lei, isso foi muito discutido, inclusive, no Conselho Estadual de Cultura, que até então eu fazia parte antes de renunciar no final do ano passado. Qual é o cariz da Lei Aldir Blanc? Qual é a natureza da Lei Aldir Blanc? É dar mais dinheiro para esses setores já fomentados pela economia? É dar dinheiro para aqueles que possuem emprego e carteira assinada? É dar dinheiro para aqueles que conseguem viabilizar a sua arte, a sua produção no streaming ou na live ou no meio da internet? Ou dar para setores que nunca precisaram do Estado? O fazedor de cultura, aquele que faz artesanato e vende na beira da estrada, o indígena, ele nunca precisou do Estado. Ele colhe, a mão de obra é própria, ele colhe os elementos no próprio meio natural onde ele vive, e ele vive de conta própria, ele não existe para o mercado. Ele nunca precisou do Estado. Agora ele precisará, ou precisou e ainda precisa. Os quilombolas, ainda muitos deles fechados em suas comunidades, que difundem sua cultura, nunca precisaram do Estado. Ou teve até hoje uma política pública específica para a cultura quilombola? Teve para a cultura negra, mas não para a quilombola, que possui inclusive talvez no ambiente federal, né, Geraldo? Específicos. Lá na Secretaria de Diversidade Cultural, mas aqui no Paraná sempre foi precário. Não, nada. Algo típico nosso aqui do Paraná, os faxinalenses, que é uma estrutura social que só existe no Paraná, possuem expressões culturais próprias, nunca precisaram do Estado. Essa gente deixou de comer. Essa gente deixou de trabalhar, porque ela foi impedida por um caso fortuito, por uma coisa maior. Ela foi impedida por uma força maior do que ela de trabalhar. E aí, que, muito bem colocado pelo Manuel, o impacto que vai causar essas pessoas que deixaram de serem fazedores de cultura, artistas, técnicos para migrarem para outras áreas, e que simplesmente demoraremos décadas, e não temos a prospecção de quantas décadas demoraremos para reparar esse mercado, que até então não há nenhum estudo conclusivo de quantos são.
O que aconteceu? Ao invés da Lei Aldir Blanc ser utilizada para sustentar esta gente, aqui deixo muito claro, eu tenho uma proximidade com o setor do circo aqui no Paraná por conta da Jane Dávila, que foi vice-presidente do SATED, a atual coordenadora de circo da Fundação Cultural de Curitiba, ela própria é filha de circense, do famoso e renomado Edson Dávila, que roubou a namorada do Érico Veríssimo, que é a Delcy, que é a mãe dela, e que carregou para o Paraná dentro do circo. Acabou com o romance do Érico Veríssimo. E graças a isso temos a Jane e a Suzy. Ela nos passa os dados, são 42 empresas circenses atualmente no Paraná. É o terceiro maior estado em produção circense. 42. Todos parados, todos falidos, todos tendo que vender equipamentos para ter o que comer, todos 42 empresas circenses aceitando doação de comida, até motoclube fazendo arrecadação de comida para artista circense profissional. Exatamente. E algumas famílias, inclusive circenses, tendo que trabalhar no campo, na colheita, para ter parte da colheita para ter o que comer. Isso não é digno. Isso não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana. A partir do momento que tem artista com carteira assinada, que tem artista comissionado, que tem artista com estabilidade no emprego, que tem artista que é professor de universidade, tem artista que já recebe fomento e que pegou dinheiro da Lei Aldir Blanc, que tudo bem, a culpa não é totalmente dele, é do próprio Estado que criou esses mecanismos, referendado pelo Conselho. Ele tirou a comida da boca de um irmão artista ou técnico que necessitava. Essa é a discussão que nós temos que fazer. O erro foi cometido, houve um desvirtuamento do cariz da lei, em alguns estados mais, outros menos. Temos que olhar tudo pelo melhor lado, então isso não foi bom que aconteceu, mas pelo menos nos alertou do perigo que é isso. E agora, com esse ressaibo, porque 67% dos recursos ainda não foram utilizados, e se não forem empenhados, terão que ser devolvidos. E que certamente os que forem empenhados serão utilizados, que agora, em 2021, sejam utilizados da melhor forma. Com você, Manuel. Tá bom, Gerardo. Eu quero propor, como a gente já faz o último bloco, eu quero propor um bate-volta de alguns elementos, Mari. O que você acha? Pode ser, eu queria fazer um apontamento aqui rapidamente, ouvindo o Gerardo falar. A sensação que eu tenho, né, ouvindo os apontamentos de vocês até então, é que, mais uma vez, o poder público não conhece a realidade do Estado e das cidades que atuam. Não há um mapeamento dos artistas, não há um mapeamento de quem são esses profissionais e para onde esses recursos devem chegar. E, principalmente, a gente está falando de um momento grave, onde medidas precisam ser tomadas de uma forma urgente, emergente, e esses recursos precisam chegar na mão de quem precisa. Para mim, os editais, eles são muito burocráticos e não fazem com que esses recursos cheguem, porque não são todas as pessoas que têm as certidões válidas em ponto para poder anexar no sistema a certidão. O currículo não está atualizado, mas que currículo é esse? Que análise de currículo é essa, a ponto de fazer com que a pessoa que realmente precisa de ajuda neste momento não é atendida? Para mim, essas são as principais considerações. E, Manuel, está aceita a sua sugestão aí para esse nosso último bloco do programa. Fique à vontade. Obrigado, Mari. E é importante a gente frisar que a Lei Aldir Blanc, de novo, repetindo, ela está no orçamento de guerra, a emenda 106 da Constituição, então ela está dentro de um contexto de proteção da população diante da pandemia. Então ela é estritamente social. Então, na análise até então, a gente ainda está esperando alguns documentos chegarem de Brasília, mas até então o que a gente já localizou de informações técnicas, legais, é de que esse recurso ele seria assistencial. Mesmo o fomento, não existe contradição em um fomento ser assistencial. Existe um outro problema, é que a raiz da lei, ela levou o recurso através do Fundo Nacional de Cultura. E o fundo ele é repassado a partir do sistema. E a maioria dos municípios brasileiros, metade nem tinha assinado o Pacto Federativo, a que assinou, a maioria não tinha instalado, e chegou a extremos, como o caso do Paraná, que tinha algo em torno, não me lembro agora, Gerardo depois me confirme, mas era algo
inferior a 10% de municípios realmente estruturados, e talvez algo em torno de 17% os que tinham alguma parte do sistema, e o resto não tinha nada. Até hoje, 32% dos municípios do Paraná não estão no sistema, que corresponde a Então, 129 veja, cidades. acelerou. Então, o professor Humberto Cunha, lá do Ceará, grande especialista brasileiro em direitos culturais, ele fez um artigo escrito Me Engana Que Eu Gosto, leia Aldir Blanc, né, saiu lá no principal jornal do Ceará. E a crítica é essa, é que jogaram uma instalação forçada do sistema de última hora numa coisa que já tinha que estar resolvida há 10 anos. Então é uma excessiva burocratização, depois uma leitura interpretada equivocada da lei, comparando com leis de incentivo, essa questão de currículo, mérito, excessiva burocracia. Então, nós temos exigências de certidão negativa, CNPJ. Isso é transformar a Lei Aldir Blanc num corporativismo de quem tem algum capital. Ou a maior parte do meio cultural não é empresário. Então, permita, é uma situação... Manuel, por favor, me permita só um parênteses aqui. Claro, claro. Eu entendo que o grande problema disso que você está colocando, Manuel, é que a Lei Aldir Blanc foi interpretada como mais uma lei de fomento e incentivo à cultura que visa um produto final. Exatamente. E não uma lei de assistência social, de manutenção do emprego, de manutenção da classe, de manutenção do fazedor, da vida. Exatamente, da manutenção daquele que está famélico. Então, esse problema do acomodamento da classe e dos próprios setores de produção viram na Lei Aldir Blanc mais uma fonte de recursos, e não em uma forma de socorrer aquele que mais precisa. Desculpa, por favor. Não, perfeito. Inclusive, colegas que eu estou até meio chateado com eles, dizem assim, não, Manel, tem que concorrer, tá chovendo dinheiro, tá facinho. Eu não entendi essa análise, esse recurso não é para estar facinho, ele tinha que ser simplificado, socializado, exato, não é para facilitar a vida de alguns agentes. E a gente não é contra eles, né? Não é não participar, né? Não é vedar a participação dessas pessoas que estão mais habituadas com os sistemas e tudo mais. Mas é uma questão de priorizar realmente quem precisa, priorizar exato, onde isso vai chegar, né, de uma forma mais abrangente. Né? E aí a gente viu um monte de coisas. Teve o caso do OMB, que a gente estava dando uma consultoria para eles na questão da Aldir Blanc, na questão do retorno seguro aos espetáculos, quando fosse possível, e foi enviado correspondências ao Poder Público, Fundação, Secretaria, até hoje nem foram respondidos. Pra você ter uma ideia, usando lei de acesso à informação, tem documento há 2 anos sem resposta, e já da Aldir Blanc há mais de 110, 120 dias. No meio do processo, teve muito conflito, muita gente tentando silenciar o que a gente estava descobrindo, que as pessoas estavam denunciando, estavam encaminhando para o Fórum de Cultura do Paraná, e encaminhando para outros movimentos, e no meio do caminho fizeram uma besteira, colocaram de presidente tampão um funcionário da Superintendência de Cultura como presidente da ordem, que era um dos órgãos, que é uma autarquia pública que representa a música, que estava fiscalizando as verbas. Isso é conflito de interesse claro. Foi encaminhado esse tipo de denúncia. Depois chegou até nós outras situações, como, por exemplo, além desse excessivo problema burocrático, um favorecimento. O primeiro edital, logo de cara que saiu os premiados ali, o Trajetórias, já imediatamente 28 funcionários públicos, R$480 mil, que provavelmente deva ser ilegal, ao que a gente está vendo, porque o edital não pode deixar isso claro, mas a 8666 o Código do Funcionalismo Público já diz que isso não pode. Então tem uma série de fatores aí que demonstram que realmente estavam tendo muitas irregularidades. Depois teve a questão de que no Conselho Estadual de Cultura, o Gerard já vai poder falar disso, foi apresentada uma proposta de bolsa, tinha uma proposta também de 5 milhões especificamente para os técnicos. Essa excessiva burocracia acabou atrasando, foi associado à lei de licitações, em vez de simplificar tudo, como é o modelo de bolsa que o Gerard propôs, e sobrou, por ingerência, incompetência, né, má gestão de recursos numa pandemia, 26 milhões no Caixa do Paraná. Então a gente está falando de pessoas que estão sofrendo, sendo que sobrou dinheiro no Caixa. 28 então eu milhões. acho que são vários exemplos
E tem dolo, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou passar isso já para o Girardi. Foram 11 mil e poucas famílias de artistas e técnicos que podiam ter sido atendidos no modelo que ele, o Elcio e outros colegas do Conselho Estadual haviam elaborado. Parece que foi 9 mil e poucas ficando de fora. Então a gente está falando de um número de premiados muito baixo, perto do que poderia ter sido. Aliás, não é nem premiado, né? É resgatado, dado dignidade, dado proteção. Essa ideia de prêmio e de dar proteção é antagônico, na minha opinião. Girardi, continue, por favor, da Consec. Veja, Mari, quando você fala e bem coloca a questão de que o poder público não conhece a classe, é só dizer que o Paraná é dos grandes estados do Brasil o único que não tem relatórios específicos da produção cultural e de quanto isso impacta, né, na nossa economia e de quanto essa produção gira. Os únicos relatórios que nós temos é de FIEP e de outras instituições extragovernamentais, né? Talvez muito embora porque o aparato da cultura estatal esteja já há décadas sendo desmantelado. A Secretaria da Cultura já vem de muitas décadas sem concursos públicos. Nós, até poucos anos atrás, não sei se continua, nós tínhamos um museólogo para todas as unidades museológicas do Paraná, quando a lei diz que tem que ter pelo menos um para cada unidade. Nós tínhamos um para o estado inteiro, não sei se mudou isso, mas eu acho que não, porque não teve concurso. Isso nos deixa aflitos, porque nós perdemos o Museu Nacional. Isso nos deixa aflitos. E quando você bem colocou, Mari, que o poder público não conhece a classe artística, eu, numa das reuniões do Conselho Estadual de Cultura, percebi que a gestão não sabia o que era técnico, o que era artista. É só pegar as gravações das reuniões e ver. Eu tive que ler a Lei 6533 e explicar, na letra fria da lei, o que é um técnico artístico. Quais são as funções de técnico que está na lei. É uma lei dos anos 60. E não se Também sabia. não conhecem o que é músico, né, Girardi? Não sabem a diferença. Que músico está em várias instâncias da vida social e da economia. Não é só o tipo de músico que eles conhecem. Exato. Eu sempre costumo dizer, cultura não é aquilo que eu gosto. Não é porque eu não gosto de uma expressão que isso não é cultura, não é arte. Muito pelo contrário. O que mais me confronta é arte. E o que mais me... exatamente. O que mais me provoca é arte. Né? Isso sim. Então, veja, é muito complicado. E no meio desse caminho já de falta de política pública concreta, o Paraná foi um dos últimos estados a aderir ao sistema, num quadro de falta de servidores públicos, de uma classe acomodada, nós fomos pegos, todos nós, de surpresa pela pandemia. Nesse ínterim, e pronto. Né? E no meio dessas discussões, o Conselho Estadual de Cultura, que havia sido eleito em novembro de 2019 e só foi nomeado em maio de 2020, para ver como que é importante o Conselho. Né? 6 meses de vacância. Estou dizendo que está lá, é só procurar e ver. A eleição foi em novembro, final de novembro, e foi em maio a nomeação. 6 meses da gestão sem Conselho. Quando surge a Lei Aldir Blanc e começa a vir toda a discussão e a intenção e a imaginação de que dinheiro e que de fato veio para o Paraná, foi nomeado correndo o conselho foi formado e eu e alguns companheiros, como o Elcio Kovaleski de Ponta Grossa, o Giovanni Cossenza, Soraya Amaral, o Léo Ferreschi, vários, dentre outros, tecemos uma particular preocupação com como esses dinheiros seriam divididos, justamente porque o edital ele é elitista. O edital por si só, ele trava. O edital por si só exclui. O edital por si só escraviza o trabalhador da cultura na mão do proponente. E esse não é a melhor forma de você, num período de pandemia, com gente passando fome, de você fazer com que esse artista possa continuar sendo artista e que ele sobreviva. Então nós propusemos, de antemão, de que fosse dado o dinheiro mediante o subsídio, né, do inciso 1º, que é o auxílio emergencial, que foi repetido na lei, o inciso 2º, que é os espaços culturais, fosse, de fato,
tornado mais fácil e que fosse reconhecidos espaços que não possuem CNPJ, como terreiros de manifestação afrodescendente, como territórios de Tangulomango, de danças de São Gonçalo, regiões e espaços que não são formais, não têm o alvará, mas são espaços da mais genuína manifestação cultural. E dentro do fomento, nós queríamos que esse dinheiro fosse repassado, da mesma forma que é repassado uma bolsa de pesquisa, da mesma forma como é repassado uma bolsa atleta, da mesma forma que é repassado dinheiro que estudam. Uma bolsa mediante doação civil, onde não precisa se prestar contas, não precisa se provar regularidade fiscal, porque quem é MEI não estava pagando imposto e não tinha certidão. Por quê? Que não se precisasse ter um edital com exatamente uma data de início e uma data de fim, fosse de fluxo contínuo, enquanto tivesse e houvesse disponibilidade orçamentária e financeira, e que fosse dado uma bolsa, 6 parcelas de um salário mínimo, e que isso daria chance de pelo menos 12 mil famílias comerem durante o período final do ano passado. Como isso não foi aplicado, foi feita uma grande saramandaia, foi feito um sapateamento total no conselho, a gestão não quis, achou temerário, foi contemplado 1.480, no início do segundo, 1.480 espaços culturais e 247 projetos no fomento. Isso dá um impacto de praticamente menos de 2 mil pessoas frente às quase 12 mil que nós tínhamos proposto. Para nós termos uma ideia, dentro da classe artística profissional com DRT, nós não fechamos 5 mil pessoas. Nós conseguiríamos, só da classe profissional, dar uma bolsa de subsistência para todos eles. Foz do Iguaçu, há poucos dias atrás, aprovou uma lei que cria a bolsa para os artistas da mesma forma. Curitiba já tem um dispositivo disso na área de dança. Londrina já tem previsão legal. O Ceará já o faz. Minas discute. O Paraná não quis ficar, mais uma vez, na vanguarda. O Paraná, mais uma vez, se atrasa. Isso me dói muito dizer, Manuel, você que é um paranista, me dói muito dizer, Mariane, você que também é uma conhecedora do Paraná e de Curitiba, porque nós, paranaenses, muitas vezes somos protagonistas e perdemos o protagonismo como comunidade justamente por conta dessas coisas pequenas. As festas de Natal do Brasil inteiro, Curitiba foi pioneira, mas hoje Gramado leva a fama. O maior festival de cinema do Brasil foi criado pelo Valêncio Xavier nos anos 70 em Curitiba. Hoje o Rio e Brasília levam a fama. Curitiba já foi pioneira e protagonista, tal qual o Paraná. E hoje nós, mais uma vez, estamos na retaguarda das discussões, como sempre. Isso. Mais uma vez. Tem muita coisa que precisa ser feita. A gente vai precisar encerrar essa conversa de hoje, porque o nosso tempo passa rápido demais. A gente tem mais um minuto ou estamos encerrando? Temos 1 minuto, eu vou passar para as considerações finais de vocês, mas eu já quero agradecer antecipadamente e já convidá-los para uma próxima conversa, para a gente combinar já para a próxima semana, para esse debate não parar aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, e principalmente sobre o que está sendo feito, sobre a continuidade, sobre o que vai acontecer aí nos próximos dias, porque a pandemia está muito em alta e a gente precisa pensar soluções e estratégias muito rápidas para defender a arte e a cultura. Obrigada, Manuel. Obrigada, Gerard. Eu queria só falar rapidinho o seguinte, que o Fórum de Cultura do Paraná autorizou em assembleia que a gente encaminhe denúncias, mas a gente não quer ficar só nas denúncias, a gente quer deixar tranquila a classe artística e técnicos, que nós estamos querendo ajudar com soluções. Então, nós estamos nesse momento com um grupo estudando soluções e até projetos de leis para regulamentar melhor essa questão toda, e criar, de alguma maneira, algum tipo de proteção para a cultura no Paraná, para quem atua na área, para todos, especialmente para os que precisam mais. Então, a gente está dando esse encaminhamento, sim. Já foi feito alguns envios ao Ministério Público, alguns órgãos, controladoria. Estamos esperando que as autoridades reajam, principalmente que o poder público na área da cultura admita que temos problemas e que facilitem essa mediação, tecnicamente, para a gente ajudar a contribuir e melhorar a vida das pessoas no Estado que estão sofrendo. É esse o ponto. Exatamente. Manuel, obrigada mais uma vez pela sua participação. Gerard, obrigada a você, suas considerações finais rapidamente. Obrigado, Mari, obrigado, Manuel. Eu quero me dirigir aos nossos ouvintes e dizer que o mundo já entendeu que a sanidade mental dos confinados
agressões externas foi mantida a nossa sanidade mental graças às condições culturais. Se não fosse o material de streaming e outras manifestações, nós teríamos uma doença social muito maior do que nós temos hoje. Isso é muito claro, porque quando nós tivemos depois da gripe espanhola de 1917, teve um surto de tifo, uma pandemia de tifo em Curitiba, e as pessoas tiveram que ficar trancadas em casa, e o Hospital Nossa Senhora da Luz, que tinha uma média de 200 internamentos por ano, em 2018 saltou para 4.000. Então isso nos mostra, num paralelo de um século, a falta que faz as produções culturais no dia a dia daquele que está sofrendo uma pressão social ou está confinado. A cultura é necessária para nos justificar como povo, a cultura é necessária para a nossa sanidade mental. Muito obrigado. Obrigada a vocês. O Estúdio 930 de hoje, a edição especial, fica por aqui. Obrigado. Agradeço a sua companhia, a sua audiência. Logo mais, essa edição vai estar disponível em podcast lá no site cultura930.com.br/Estúdio 930. Um abraço a todos vocês. Obrigada, Manuel. Obrigada, Gerard. Fique em casa, quem puder se cuide. A saúde é muito importante nesse momento, mas a cultura é mais importante. Obrigada por hoje. Valeu.